Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreira. Vamos à análise pré-jogo de Guarani e Sport, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024, jogo que acontecerá logo mais às 18h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, São Paulo. Prováveis escalações: Guarani, técnico Pintado, esquema base 4-3-3. Vladimir e Henrique ou Anderson Leite, Léo Santos, Lucas Abel e Jefferson. Lucas Araújo, Matheus Bueno e Bruno Oliveira. Na frente, Marlon Douglas ou Lucas Paraíso, Caio Dantas e Ayrton. Novidades: o lateral esquerdo Jefferson, recuperado de lesão muscular na coxa, além do volante Anderson Leite e do ponta direita Reinaldo, retornam após cumprirem suspensão. Desfalques: o zagueiro Douglas Bacelar, poupado por dores no tornozelo, o lateral direito Diogo Matheus e o meio atacante Luan Dias cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O ponta direita João Vitor cumpre suspensão pela expulsão no clássico diante da Ponte Preta. O centroavante Bruno Mendes, o meia central Camacho e o lateral esquerdo Vinícius Cauê lesionados, além do goleiro Pegorari e do meia atacante Chay na transição física. Pendurados o goleiro Vladimir, o zagueiro Léo Santos e os meias atacantes Chay e Bruno Oliveira. Esporte, técnico Mariano Sosso, esquema base 4-3-3. Kaique França, Fabrício Domingues ou Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Chico. Felipe, Fábio Matheus ou Fabrício Domingues e Lucas Lima. Na frente, Christian Barleta, Zé Roberto e Titi Ortiz. Novidades: o zagueiro Chico retorna após cumprir suspensão. Desfalques: o zagueiro Rafael Thierry recupera-se de lesão no tendão calcâneo direito, além dos laterais esquerdos Felipinho e Dalbert e o ponta esquerda Romarinho estão em transição física. Pendurados o meio atacante Lucas Lima e o centroavante Gustavo Coutinho. A arbitragem: sexteto da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Árbitro Magielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. Assistente 1, Lucas Torquato Guerra, do Distrito Federal. Assistente 2, Lucas Costa Modesto, também do Distrito Federal. Quarto árbitro, Tiago Lourenço de Matos, de São Paulo. VAR, Daniel Vitor Costa Silva, de Minas Gerais. E assistente VAR, Ellen Aparecida Gonçalves Silva Araújo, também de Minas Gerais. Onde assistir: TV aberta, TV Brasil, Pay-Per-View Premier e YouTube, canal Gold. Logo mais, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, será o palco de um confronto emocionante pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde
Guarani e Sport se enfrentarão em busca de preciosos pontos para suas campanhas. A partida promete muita emoção, com ambos os times tentando se recuperar e motivados para alcançar seus objetivos na competição. O Guarani é a lanterna da Série B, com apenas 6 pontos ganhos em 13 partidas. O Bugre Campineiro venceu apenas uma, empatou 3 e perdeu outras 9, mas nas últimas 3 rodadas conseguiu somar 2 pontos. Caso vença, pode ultrapassar o Ituano, que encara o Botafogo de Ribeirão Preto nesta rodada, que tem 8 pontos. Já o Sport, que empatou com o Ceará e Botafogo de Ribeirão Preto e perdeu para o Novo Horizontino nas últimas 3 rodadas, tem 20 pontos e tenta seguir na parte de cima da tabela. O Leão da Ilha começou a rodada a apenas 2 pontos do G4. Para o duelo, o técnico Pintado terá que lidar com uma série de desfalques para definir o time titular do Guarani. 3 deles por suspensão. São eles o lateral direito Diogo Matheus e o meio atacante Luan Dias, que receberam o terceiro cartão amarelo no clássico diante da Ponte Preta e estão suspensos. E o ponta direita João Vitor foi expulso e está fora. Além deles, o zagueiro Douglas Bacelar é mais uma baixa em cima da hora. O defensor vem tendo dores no tornozelo desde a última rodada e deve ser poupado. A tendência é que Lucas Abel, que deve ser negociado após a abertura da janela de transferências, assuma a titularidade. Outra opção é o jovem da base Pedro Manuel. Por outro lado, o comandante também terá alguns retornos. O volante Anderson Leite e o ponta direita Reinaldo, livres de suspensão, estão de volta, assim como o lateral esquerdo Jefferson, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa. O jovem Vinícius Yuji foi bem no derby na posição e a briga pela titularidade no setor deve ser acirrada. Por fim, o zagueiro Pedro Henrique e o volante Camacho, fora dos planos, não devem ser relacionados. Do outro lado, a escalação do esporte segue uma incógnita. Durante a semana foram cogitados alguns retornos de jogadores em transição, porém, como as atividades não tiveram acesso da imprensa, a confirmação ficou em aberto. No sistema defensivo, os laterais esquerdos Dalbert e Felipinho estão próximos de finalizarem o período de recuperação das respectivas lesões. No entanto, não apareceram no único treino liberado para a imprensa. Além deles, o ponto esquerdo Romarinho também pode retornar, contudo tem sua presença incerta. Caso o trio não reúna condições, algumas possibilidades surgem como alternativas na montagem da equipe. Na lateral, o Sport pode ter Riquelme, que é da posição e iniciou entre os 11 por 2 vezes desde a baixa de Felipinho e concorre pela vaga com o zagueiro Chico. No ataque, Barleta é uma das opções para começar jogando. Para o técnico argentino Mariano Sosso, o mais importante agora
avaliar quem poderá ter condições de atuar diante do Guarani. Abre aspas para o técnico do Sport. Temos que avaliar a condição dos jogadores que tiveram minutagem, que tiveram situações muito particulares. Tenho que pensar com mais calma e com precisão para treinar da melhor maneira, voltando assim à vitória, disse o técnico Mariano Souza. O que esperar do duelo de campeões brasileiros logo mais em Campinas? Na zona de rebaixamento desde a primeira rodada da Série B, o Guarani tem mais 25 jogos para conseguir se livrar da queda da Série C. Diante deste cenário, o time alviverde tenta repetir um feito que ocorreu apenas uma vez na história dos pontos corridos. Para sermos mais específicos, apenas um time conseguiu escapar do rebaixamento após ficar com 8 pontos ou mais atrás do primeiro time fora do Z4 após ao fim da 13ª rodada. O Vila Nova em 2010. Em outros 6 casos, as equipes foram rebaixadas. Atualmente, o Guarani é 20º colocado com 6 pontos e ocupa a lanterna da Série B. Antes do início da 14ª rodada, a diferença para a Chapecoense, 16ª colocada, com 14 pontos, é de 8 pontos. O único exemplo positivo, o Vila Nova encerrou a 13ª rodada da Série B em 2010 na lanterna da competição com apenas 4 pontos. A diferença para o Santo André, primeiro fora da degola, era de 11 pontos. O Tigre reagiu no segundo turno e terminou a competição no 16º lugar com 46 pontos. A diferença, 8 ou mais pontos entre o Lanterna e o primeiro fora do Z4 da 14ª rodada já ocorreu em outras 6 oportunidades. Campinense, Duque de Caxias, Vila Nova, Náutico, Boa Esporte e Oeste não conseguiram reverter a situação nas 25 rodadas seguintes. Esperamos ver um Guarani batalhador e lutando por cada centímetro do campo. Porém, é preciso saber dosar esse espírito lutador durante os 90 e tantos minutos de partida, para quem sabe, ao final dessas 25 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro Série B 2024 seja de alívio e satisfação e não de frustração e decepção. Atualmente em 7º lugar, o Sport entra em campo logo mais contra o Guarani às 18h30 no Brinco de Ouro da Princesa pela Série B. Com 20 pontos, o Leão da Ilha está a 2 pontos do Operário, clube que abre o G4 da segunda. E para se recuperar na competição, o rubro-negro terá que quebrar longo tabu de 32 anos contra o Bugre. A última vitória do Leão contra o Bugre em Campinas aconteceu em 1992, quando o rubro-negro pernambucano venceu por 3-1 Bugre pelo Brasileirão Série A daquele ano.
Desde então, foram 9 partidas com 5 derrotas e 4 empates. Em 2023, o Sport acabou derrotado fora de casa por 3-1. Ronaldo Henrique marcou de pênalti para o Leão da Ilha, que em casa venceu por 2-0 com 2 gols marcados pelo zagueiro capitão Rafael Thierry, que segue no elenco nesta temporada. E para a partida diante do Bugre, esperamos ver um Sport mais inspirado e determinado a acabar com essas oscilações que vem deixando seus torcedores preocupados, pois o time está demorando para encaixar a sequência que todos esperam ao longo das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Palpites no sofrimento: Guarani 1, Sport 2. Deixem o like, comentem, compartilhem, inscrevam-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajude. E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Um grande abraço, fique com Deus e pelo esporte. Tudo!